Varela Anual, o programa do Varela está começando agora. Na direção-geral do nosso programa, a família Varela, Lucas Varela, Naira Varela e Monalisa Varela. Na apresentação, seu amigo sempre, Jonas Varela. Acesse Jonas Varela no YouTube, na internet, clique em pesquisar e acompanhe nosso programa na internet, no YouTube. E antes de iniciarmos o nosso programa de hoje, nós faremos as nossas indicações do nosso querido público. Cordial abraço para todo o nosso público que nos acompanha. Agradecemos sua audiência, sua atenção, seu carinho. Indicamos Varela Estética e Beleza. Até as crianças se embelezam lá na Varela Estética e Beleza, a clínica preferida de Fortaleza. Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota. Indicamos Check-up, o programa para toda a família na TV Diária, TV do Nordeste, nossa TV, domingo às 20 horas, apresentação Natália Varela. Apresentamos 100% de Jesus, o programa da missionária Natália Varela, domingo às 22 horas até meia-noite, na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará. E indicamos o programa Vida News, jornalístico da Rádio Vida 102,9 FM, notícias do Ceará, do Brasil e do mundo, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, na apresentação da nossa querida estrela radialista, jornalista, apresentadora e empresária Natália Varela. Na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará, de segunda a sexta-feira ao meio-dia. E apresentamos também, indicamos ao nosso querido público, a oração da Varela, quarta-feira, às 6h30 da noite, na Varela Estética e Beleza, Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota. A oração da Varela com a missionária Natália Varela e seus convidados. Você é convidado, não importa sua religião, sua igreja. E no nosso programa de hoje nós faremos a literatura de cordel, né? Os que roubaram e os que deixaram de roubar no incêndio do mercado de Juazeiro do Norte, Ceará. O autor é Abraão Batista, né? Literatura de cordel, né? Diz assim: essa vida é uma graça cheia de indiscrição. Mesmo dentro da desgraça da guerra, fogo e carvão, encontramos uma história que causa graça e memória como reza o Alcorão. Todo mundo está lembrado do incêndio pavoroso que destruiu o mercado de Juazeiro do Norte, de Juazeiro Misterioso, nesse 15 de dezembro, num domingo, eu me lembro, por isso fico choroso. O incêndio foi horrível, provocou a destruição de todos os armarinhos na enorme desolação. E vejam bem, meus senhores, além de tantos horrores, por cima veio o ladrão. Eu não sei como comece nessa história deplorável, eu já contei no outro verso, com cuidado incensurável, como os amigos do alheio levaram sem arrodeio o que acharam agradável. Para você ter a ideia de como foi o prejuízo, um amigo me contou que foi um dia de juízo. Peças de nylon se fundiam enquanto os ferros ardiam, queimando até o granizo. O fogo foi visto até na cidade de Caririaçu, que está a 30 quilômetros na serra longe e azul. E o rolo de fumaça, como o tanque de cachaça, subiu mais que o urubu. Para escrever esses versos, entrevistei muita gente, polícia e comerciante, ladrão e o povo inocente, e sem dizer o que fazia, os comentários escrevia para ser mais competente. Quem perdeu ou roubou mais, isso não se sabe dizer, mas com muito cuidado eu vou tentar descrever como essa humanidade é cheia de falsidade, o que não se pode esconder. José Alfredo da Silva, que é bom comerciante, viu seus negócios roubados no meio do fogo escaldante, e um armarinho de depósito foi destruído ao propósito do incêndio louco e rompante. José Deodato, que é ligeiro, conseguiu dele salvar muitas coisas de valor que o ladrão ia roubar. E assim eu não me iludo, o ladrão foi bem sisudo, mas ele pôde o pegar.
Parece até que os ladrões conheciam as mercadorias, aquelas de preço alto e as outras sem regalias, e no meio da confusão misturou-se gente e ladrão, rezas e muitas patifarias. Deixa eu ver qual é a página. Desse mesmo José Alfredo, Deodato recolheu um ventilador importante que numa rua apareceu, e o ventilador sem ter asas, bem em frente de umas casas, o ladrão o esqueceu. Como Deodato apareceram outros homens de valor que salvaram mercadorias daquele imenso calor, quando além do fogo tomavam aquilo que os ladrões roubavam por se considerarem senhor. O triste é que muita gente que frequenta a sociedade usou sapatos e anéis depois da perversidade, não se lembrando o ladrão que no meio da confusão ainda existe a verdade. Aconteceu um caso triste que a gente até acha graça. Foi o vendedor de queijos ao fogo, com muita raça, salvou os queijos do fogo para um ladrão sem dar rogo, roubar os queijos da praça. 13 rapazes vinham do clube e veja que cena incrível. Sentaram entre os sapatos no meio do fogo horrível e escolheram os números exatos para calçarem seus pés de ratos que vivem em baixo nível. Dona Júlia de Mendonça perdeu tudo que tinha, e Antônio Marcelino, semelhante a uma linha, e João Ferreira dos Santos caiu triste em prantos e quase não se continha. O pobre salvou do fogo a sua mercadoria, sapatos bons e de couro com muita arte e valia, mas deixou-os na calçada e o ladrão, sem querer nada, levou tudo como garantia. Levou tudo com garantia, né? Francisco Paulo Marcelino mais de 6.000 perdeu, mas antes que eu escrevesse, veja o que aconteceu. Marcelino comprou fiado e com nova banca montado, está confiante no seu. No céu? Será que ele morreu? Francisco Paulo de Marcelino mais de 6.000 perdeu, mas antes que eu escrevesse, veja o que aconteceu. Marcelino comprou fiado e com nova banca montado, está confiante no céu. Deve ser céu mesmo. No armarinho de Moraes, uns 70.000 se acabaram, e no de José Cachate, muitas sandálias roubaram. A dona Maria José só não perdeu sua fé porque muitos a consolaram. No armarinho de Moraes, uns 70.000 se acabaram, e no de José Cachete, muitas sandálias roubaram. E Dona Maria José só não perdeu sua fé porque muitos a consolaram. O armarinho de Valdizar pegou fogo por total, e o de Valdenor Grangeiro ficou todo por igual, mas os comerciantes roubados não querem os nomes citados do outro lado ilegal. Eu até pensava escrever os nomes de cada ladrão, fazendo um relato certo com ordens do capitão, mas a coisa é complicada e no meio da estrada eu não ponho na minha mão. A polícia, muito cortês e educada, me apresentou 4 vocabulários que o espírito se espantou. E agora aos meus leitores, no meio desses favores, explicar aqui eu vou. Meu amigo, disse o polícia, eis aqui a certidão. Existe o descuidista, o oportunista e o ladrão. Tem a cleptomania, que é a doença vadia de muito bom cidadão. E os leitores, por certo pouco, me vão entender essa palavra difícil que a polícia quis dizer. E nesses versos eu creio, sem fazer a rodeio, eu boto para valer. Cleptomania é um nome para avisar que o cidadão é doente na doença só de roubar. Quem rouba nessa mania pode passar numa fria, mas preso não pode ficar.
Quem sofre dessa doença carrega tudo que pode, mas só quem sofre dela é rico que faz o pagode. Ora, o ladrão vai para a cadeia, o rico livra-se da peia e o soldado é quem sacode. Justamente essa é a minha principal razão para citar os ladrões pobres e deixar os ricos de mão. Eu prefiro não citar ninguém, pois quem rouba um vintém é igual ao do milhão. Aqui eu quero deixar uma justa referência à polícia de Juazeiro, que com muita clarividência levou o caso com brandura, naquela hora tão dura de coisa e tal reticência. Eu só sei que a polícia foi buscar mercadorias em casa de cidadãos que gozam de regalias, e outro grande problema era o de entregar sem problema, era o de entregar sem emblema muitas coisas de valias. Para falar minha verdade, eu estou encabulado. O católico reza tanto nesse mundo conturbado, comunga e faz oração, e na missa ouve o sermão, nisso estou desencantado. Aqui, literatura de cordel, é Abraão Batista o autor, os que roubaram e os que deixaram de roubar no incêndio do mercado de Juazeiro do Norte. Meus irmãos e irmãs, na paz do Senhor, tudo de bom, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, com nova literatura de cordel, novas literaturas, né? Até mais, tudo bom, tudo de bom.